Red Bull te dá asas. Skol, a cerveja que desce redonda. Have a break. Have a Kit Kat. Bombril tem 1001 utilidades. Waffle. It's time! Bom dia! Bem-vindo a mais um episódio de Slogan. Rise and shine, baby, rise and shine! Eu sou a Juliana Vilar. E eu sou o Ricardo Dias e hoje, Ju, eu vou começar com o slogan da semana. Já que você me pegou na última, eu vou seguir a mesma linha, vou usar praticamente a mesma palavra, porque ela tá inserida num contexto diferente, obviamente, mas tem a palavra impossível. Então eu vou começar e você vai ter que terminar. Vamos lá, slogan da semana. O impossível é... Possível. Não é. O impossível é só o começo. Justo. Você já viu essa frase aí? Justo. Não. Tá na mídia agora aí. Tá. É de um banco brasileiro. Sabe qual é? Deixa eu tentar guess. XP. Acertou. O impossível é só o começo. Foi o vídeo que eles fizeram com o João Fonseca? Com João Fonseca? É a campanha que eles soltaram com o João Também. Fonseca. Mas, eu queria, na verdade, fazer uma outra pergunta. O João Fonseca, sim, é um garoto propaganda da XP, mas eu queria saber de você se você conhece o Rodrigo. Bom, tem muitos Rodrigo Rodrigo, garoto propaganda da XP. O Wilbert? Não, ele é do BTG. É exatamente isso que eu queria saber. Eu fiquei confuso, porque o Rodrigo tá na XP. Tá. O Rodrigo tá no BTG. E esse Rodrigo da XP, que é o Santoro, o ano passado, eu fui olhar, ele tava no Inter. Então, é uma loucura, porque só de Rodrigos, a gente tem XP, BTG, o ano passado era Inter, e eu fico olhando essas coisas e falo, caramba, que maluquice, né? O cara tava no Inter, agora tá no XP, o outro Rodrigo tá no BTG. Se eu fosse um banco, fica a dica aí do slogan, já que o impossível é só o começo, pega aí o Bradesco e Itaú, pega um bando de Rodrigo aleatórios, Rodrigos que não são famosos, e lança uma campanha com o Rodrigo. Porque agora tem Rodrigo na XP, Rodrigo na BTG, o ano passado tinha o mesmo Rodrigo da XP no Inter, que mudou de banco. Não foi só ele, né? Aparentemente a Anitta também mudou de banco. Mudou né? de banco. Ela tava no Nubank, agora tá no Mercado Pago. Exatamente. Enfim, você tá em algum banco? Eu tô em alguns bancos, Você né? tá em vários bancos? Quantos médios brasileiros tem média de 6 bancos? Nossa, Então... realmente, por isso que essa competição é tão acirrada. E eu, particularmente, para quem nos escuta, eu adoro esse setor. Eu acredito que tem alguns setores no Brasil que eu gosto muito, mas como é um setor que você deveria seguir para se inspirar, para estar constantemente olhando o que está sendo feito, porque tem muito dinheiro aí, os bancos gastam muito dinheiro em publicidade. Presta atenção nesse setor no Brasil, porque é realmente fenomenal o trabalho que eles fazem. Todos os bancos no Brasil, na minha opinião, estão aí rodeados de agências maravilhosas também, que fazem um belíssimo trabalho, mas esse é um setor, sim. Não concordo com tudo, estou um pouco confuso com os Rodrigos. Você, por exemplo, achou que o Rodrigo Hilbert, que é do BTG, estava na XP, o que pode acontecer no futuro, já que o Santoro estava no Inter e foi para XP, mas fica a dica, né? Aí para quem está nos... Já que você falou de banco, Vai. eu vou dar uma marca aqui pra galera que elas provavelmente não conhecem, de um banco que tá conseguindo falar muito bem com a Gen Z, que se chama Up Banking. Você conhece? Up? Não. É uma marca australiana de banco, Tá. que eles basicamente fizeram um TikTok de um banco. Tá. Então eles entenderam que hoje um dos principais gatilhos da geração Z é a ansiedade com dinheiro, não querer olhar o banco, não quero. E eles falaram, deixa eu tornar isso um processo divertido. Então eles criaram como se fosse ali TikTok, gamificação, tipo Que joguinho. legal. E a pessoa nem percebe que nesses Incrível. joguinhos que ela tá brincando, ela tá cuidando do seu dinheiro. Muito descolada. Você entra no Instagram dele, você nunca diria Bom, que fica é a uma dica aí. marca de banco. E Mas bora... eu acho que essa parte da educação financeira para jovens é um grande valor que uma plataforma como um banco pode oferecer 100%. para os seus clientes jovens geração Z. Aqui no Brasil, eu sigo, inclusive, uma das minhas filhas tem conta no NG Cash. O NG Cash é um banco também que é muito parecido com o que você acabou de escrever, que tem uma plataforma de educação financeira e ele é meio gamificado, ele tem skins. Imagina, olha só que legal, você pode escolher a skin do teu app, entendeu? Então, quando você abre o legal. app, você escolhe a skin, né? Que é basicamente a identidade visual que você tem no app. E é um banco que começou nas costas de uma plataforma de vídeo, de um canal de entretenimento no YouTube. Aí, essa é a minha nova aposta pro futuro. Não é muito legal? Anti-entretenimento. Bom, hoje a gente vai falar sobre isso, porque a gente vai falar de o nosso deep dive de hoje é sobre água, a gente vai falar sobre Liquid Death, mas segura aí, escuta até o final que a gente vai falar mais sobre isso, porque você, Ju, agora tem que Boa. trazer os hot takes da semana. Bora começar com os hot Drop takes it like da it's semana. hot!
O primeiro, ele vem trazendo algo que eu achei bizarro e me deu até medo. A gente falou muito em alguns outros episódios sobre a atenção, como hoje em dia vai ser uma nova métrica, né? Com tanta coisa espalhada por aí. Como é que você vai mensurar que a pessoa de fato não só bateu o olho ali e foi impactada por aquilo de verdade? A nova métrica, o KPI do momento, vai se chamar APM. Você conhece? Não conheço. Se chama Attentive Seconds per 1,000 Impressions. O que isso quer dizer? Que essa métrica, ela não vai só mensurar o quanto você viu aquilo, né? Passou o olho ali, mas o quanto tempo que seu olhozinho ali ficou prestando atenção para aquele negócio. Ju, eu vou te falar uma coisa. Pra quem não me conhece, eu fui CMO da Ambev aqui no Brasil. Fiquei 20 anos trabalhando na empresa e minha maior frustração como uma pessoa de marketing era justamente esse tipo de métrica. Porque no final do dia, você faz uma campanha, você faz um comercial, você faz uma ação, mas é muito difícil, até hoje, Sim. ainda é muito difícil saber como mensurar o resultado Perfeito. de ROI, né, retorno no investimento, muitas vezes de awareness. Óbvio que está melhorando, tem ferramentas, tem métricas. Sim. A moeda da comunicação se chama o quê? Atenção. E é difícil você mensurar, até quando a gente fala, né, de Ibope, de audiência, muitas vezes as métricas são arcaicas, estão mentindo. A pessoa pode estar lá na casa dela, no celular, olhando para outro lugar e estão contando lá que ela está assistindo aquele programa de televisão e você está comprando. A métrica, ela é precificada em cima de uma atenção que não necessariamente é válida. Logo, eu não poderia ver isso com melhores olhos, porque se alguém conseguir crack esse code aí, se alguém conseguir realmente medir a atenção, vai ser revolucionário pro mercado. Vai ser incrível e leva muita tecnologia. Porque sabe como funciona? Não, Porque você me tem que explica. track o tempo que a pessoa olhou para aquele negocinho na tela ali, Tá. né? Então é uma loucura. Eles colocaram painéis sensoriais, né, no telefone ali. Então tem uma coisa de invasão ali de privacidade que tem que ser cautelosa. E eles pegam isso por um tempo. Depois eles alimentam um modelo ali que vão cruzar com informações de tipo alcance, impressões e esses outros dados que a gente já tem. O tempo de tela e depois colocar isso num comportamento. Muito legal. Tem alguma empresa que já usa isso? Uber. A empresa bateu a meta de 1 bilhão de receita publicitária. E eles falaram que muito disso está alinhado aí com essa nova métrica que está chegando e, de fato, direcionando para eles onde é que a atenção está indo. Ó, isso prova mais uma vez o que eu acabei de falar. A moeda da comunicação se chama atenção. Toda empresa que tiver uma plataforma que tenha atenção pode mensurar isso e vender isso, porque no final do dia as pessoas estão ali olhando para aquilo, consumindo aquilo e isso pode ser publicidade. Uber é um excelente exemplo. Eles têm um aplicativo que enquanto você espera o seu carro, enquanto você utiliza, muitas vezes você está olhando para a tela e ao invés de deixar qualquer coisa ali na tela, eles podem deixar uma mensagem, uma publicidade, que eles ganham dinheiro fazendo isso e que pode, inclusive, entreter as pessoas, não só interromper, dar um valor, um serviço, alguma coisa. Isso pode ser uma nova linha de receita para essa empresa. Olha só que interessante, Uber já gerando, através do próprio app, centenas de milhões aí, chegando a bilhão de receita publicitária. A gente já vê isso acontecendo. Outros apps já estão fazendo isso aqui no Brasil. O Zé Delivery é um bom exemplo. Você tem outras plataformas já fazendo isso. E também, aonde que eu acho que isso pode fazer a diferença, Ju? No tempo de tela. Você pega o próprio TikTok, né? Quanto mais você olha, eles medem quanto tempo o seu olho, né? A última vez que a gente estava aqui, a gente estava aí falando de eyeballs, né? O glóbulo ocular fica naquilo ali. E quanto mais tempo você fica naquilo ali, o algoritmo mais vai te entregar conteúdos semelhantes. Na minha opinião, isso eu não tenho dúvida que é o futuro da mensuração de atenção, porque hoje, como você tem um celular na tua frente, você pode captar isso e você pode traduzir isso em números e aí vender isso ou entregar resultados melhores para os seus clientes ou parceiros. Muito bom. Vamos ver qual vai ser a primeira marca brasileira a entrar nessa tendência Vamos e lá, pegar vamos esse lá. KPI Vamos pra lá. eles. Segundo hot take da semana, eu vou puxar essa daqui, porque não é algo da semana, são semanas, porque a Meta, ela agora vai fazer algo que era até pouco tempo atrás impensável, né? Porque ela trabalhava com os anunciantes e com as agências para criar campanhas para ela vender publicidade em cima da plataforma dela. E ela falou que agora ela, na verdade, vai revolucionar esse processo de venda e ela vai automatizar 100% do ciclo criativo e de mídia. Então, imagina o seguinte, Ju, você pode ser um pequeno negócio ou você pode ser uma grande marca e você sobe a foto de um produto e você define quanto você quer gastar de mídia e a máquina, essa máquina de inteligência artificial da Meta, gera imagem, vídeo, copy, segmenta para você e já te gera um orçamento de campanha
otimizando todo esse processo, sem nenhuma intervenção humana, tá? Então, você basicamente briefiou um robô e com apenas uma foto, em um minuto ou em minutos, você recebe dezenas de anúncios prontos, testados já e distribuídos de acordo com o feed exato de cada campanha, que também está baseado na sua geolocalização. Olha que loucura isso. O que você achou disso? Surreal. Eu vejo que esse é o futuro, né? Cada vez mais a gente vai ver essas ferramentas criando imagem, criando vídeo, muito a partir do que a gente vai contar para elas, né? Então, quase que nasce aí uma nova economia, diria, né? Não acaba meio que mas uma sai... Não, sem dúvida. E os resultados, isso tudo tá acontecendo nos bastidores, tá? Mas a Meta já falou que, segundo eles, tá? O ROAS, que é esse retorno, né? No que você tá gastando em publicidade, melhorou 32% da média e cortou o CPA em 17%, né? Que esse custo também, são nomenclaturas aí usadas no mercado, esse custo que você tem para gerar esses ads. E em cima disso, você tem a inteligência artificial, que é o modelo que eles estão usando, o Llama 3, fazendo uma otimização desse processo e isso fica cada vez melhor. Então, olha só que loucura. Toda vez que você fizer isso, você está melhorando, você está ficando mais assertivo, os resultados certamente vão melhorando. E agora imagina isso, Ju, numa escala de 3,4 bilhões de pessoas que usam as ferramentas da Meta ao redor do mundo diariamente. Então, cada pessoa, no final do dia, vai ter ali, na ponta do dedo, literalmente, um ad manager, né? Um robô que é o seu gerente de campanha e que vai automatizar todo o processo criativo de mídia. Isso, na minha opinião, é revolucionário. Agora, sabe o que mais me empolga? É que qualquer empresa agora, seja ela pequena, média, as grandes já faziam porque tinham dinheiro, mas principalmente as pequenas e médias vão poder competir de igual para igual com as grandes. Olha que loucura. Demais. E aí me fica pensando assim, qual dica você daria então para mais agências publicitárias por aí? Muito delas são baseadas em criativos e são, né, creativity founded. Sem dúvida. O que você falaria para elas? Como que elas podem se reinventar nessa fase? Eu acho que pode ser uma faca de dois gumes, né? Porque quem abraçar a inteligência artificial, na minha opinião, vai ganhar e quem não abraçar vai morrer. Então, o que eu diria para uma agência de publicidade é que o diretor de arte do futuro vai ser um prompt designer, né? O que é um prompt? O prompt é essa Input, ordem, o né? input que você dá para a inteligência artificial. Então, se eu tivesse uma agência hoje, eu falaria, contrate, treine, busque pessoas que são prompt designers. E o modelo educacional do mundo, para quem tem filhos na escola, para quem está na faculdade, vai ter que mudar o modelo mental, porque você vai ter que ficar cada vez melhor nisso. O que é isso? É perguntar melhor. É ser um prompt designer. Então, uma agência hoje deveria ter um prompt designer que domina a semiótica e o machine learning. Porque no final do dia, de novo, mais uma vez, você vai briefar um algoritmo. E aí você vai apertar um botão e vai falar assim, gere a campanha. Incrível, loucura. A comunicação, pra mim, nunca foi tão importante, acho que na vida de todo mundo, né? Porque se você não souber comunicar exatamente o que você quer pra esse prompt, você não vai conseguir criar. Perfeito. Mas, bom, você me lembrou de outra coisa aqui, então vou puxar nesse terceiro hot take. Você falou muito desse mundo, né? Dessas big techs, e como que de repente elas vão de repente não, né? Com certeza vão revolucionar o mercado que a gente tem hoje. E a Google também tá fazendo isso de uma forma diferente. Sabia que agora a Google faz filme? Não sabia. Mas faz com inteligência artificial? Não, calma lá. O que eles porque fazem eu vi uns videozinhos não, essa não é a ideia deles. O que eles querem fazer nesses filmes é estratégia de marketing, é um product placement revolucionado, assim, uma nova forma de fazer ele. Eles criaram essa frente chamada 100 Zeros, que é uma iniciativa da Google com a Range Media para produzir filmes e séries. E por que eles resolveram fazer isso? Porque é o futuro da publicidade. Mas como? Em vez de eles só mandarem os produtos deles aí pra Netflix produzir filme com eles, ou qualquer outro aí, né, e streaming, onde a gente vê filme, eles querem criar os próprios filmes deles, já com elementos e os produtos que ele tem, e vender esses filmes pra Netflix, pra Max, pra todos esses outros lugares que a gente assiste filme, pra quando a pessoa ver o filme, não é que ela tá vendo um produtozinho ali, né, um product placement. Aquele filme inteiro, aquele universo foi criado com produtos do Google. Uau, isso é incrível. Mas sabe o que eu mais gosto disso? Eu sempre defendi e sempre repeti a seguinte frase. Para todas as marcas no mundo, eu sempre falei que, na minha opinião, esse era o futuro da publicidade. Volto a repetir aqui. Pare de interromper e comece a entreter. Mas entra na história, exatamente, né? Escreve o roteiro, constrói a cultura junto. Agora, com inteligência artificial, com ferramentas, com investimento e com mais o mindset, porque muita empresa tinha medo de errar, não tinha coragem para tomar esse risco.
Agora, com isso, ficou mais barato. Logo, eu acredito que cada vez mais marcas vão se tornar uma companhia de entretenimento. Então, imagina que ao invés de interromper as pessoas com anúncios publicitários, o tradicional 30 segundos, seja na televisão ou numa plataforma de streaming ou no YouTube, você pode contar histórias. E a grana eles têm. Você tem aqui no Brasil 30, 40 empresas que gastam centenas de milhões de reais por ano em mídia, que poderiam estar usando 10, 20, 30% desse orçamento no começo para deixar de interromper as pessoas e começar a entreter. Gerar E a gente- valor. Perfeito. Você tem empresas no mundo. Tem uma empresa de um grande amigo meu chamado Jay Goodman, um cara que me ensinou tudo sobre isso, que se chama Super Connector Studios lá nos Estados Unidos, e ele faz justamente isso. Ele tem como cliente já a Bembev, a LVMH, a Nike, que ele pega uma parte do orçamento dessas empresas e transforma em produção original de conteúdo, que é basicamente você fazer um filme sobre aquele assunto. Vou terminar esse hot take pra gente entrar no nosso deep dive com um exemplo de algo que é super antigo, se não me engano é um filme de 2004, ou seja, mais de 20 anos atrás, fica a dica aí, que é um filme chamado Sideways. Você conhece esse filme? Não, não Você já conheço. viu? Bom, Nunca eu vou vi. te contar. Esse filme é sobre vinho. Eu não vou dar spoiler, tá? Então, pra quem tá procurando aí uma dica de filme, é não só um belíssimo filme, uma belíssima história, mas, na minha opinião, é um grande case de marketing. Sabe por quê? Por quê? Esse filme é sobre uma uva chamada Pinot Noir. Um vinho, Pinot Tá, Noir. Pra quem... aham. Você gosta de vinho? Gosto. Você gosta de Pinot Noir? Gosto. Bom, há 20 e tantos anos atrás, as pessoas não gostavam de Pinot Noir. Achavam esse vinho ruim. E esse filme foi feito pra reposicionar o Pinot Noir como um bom vinho. E sabe o que aconteceu depois desse filme? As vendas explodiram. Olha só que legal. Então, Que legal. assiste esse filme e olhe pra esse filme com um olhar de marketing, com um olhar de construção de marca, 100%. de categoria. Eles reposicionaram através de um filme a uva Pinot Noir. Vou assistir. Vamos lá, Deep Dive da semana. Eu sei que você tem aí uma história que todo mundo vai gostar de saber com um pouquinho mais de detalhe, porque a categoria é teoricamente chata, ela é uma commodity, mas tem algumas marcas dando aula, dando show em como criar marca no mercado de commodities. Qual que é a categoria? Água. 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 H2O? Água é água, não é? Água é água. É. Todas são iguais. Pode ter uma ou outra que tem um pH diferente, né? Mas é tudo igual. Como você Sim. escolhe hoje em dia a água que você compra no mercado? Hoje eu olho preço e embalagem. É isso, também. Eu, pra te falar bem a verdade, não gosto dessas embalagens que quase desintegram na tua Aham. mão. Você toca assim, É. parece que a água vai esmagar junto. Não tenho dúvida que tem uma parte de sustentabilidade aí, de reciclagem, e essas marcas têm que estar realmente olhando para isso, mas tem um lado da experiência do consumidor. Então, na minha opinião, o segredo é encontrar um equilíbrio entre sustentabilidade e experiência do consumidor. Uau. Então, eu escolho sim, essa embalagem é muito importante, preço é importante, e cada vez mais um pouquinho de funcionalidade, mas no Brasil, diferentemente de mercados fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, a gente tá um pouquinho atrás ainda. Sim. Eu acho que vai chegar. Na minha opinião, essa categoria vai continuar crescendo no Brasil em cima da funcionalidade, mas lá nos Estados Unidos, eu tô curioso para escutar a tua opinião aí, porque eu sei que pra quem não conhece a Ju é o seguinte, essa Gen Z de 20 e tantos anos aí, que estão a metade da minha idade, eu tenho 46, faço as contas, ela é a maior nerd do marketing brasileiro que eu conheço. Então, no final de semana, ó, pra quem quiser encontrar ela, não precisa sair de casa, porque ela não vai estar na rua, ela vai estar em casa estudando. Manda um Porque LinkedIn. É isso aí. Ela fica pesquisando, porque na segunda-feira de manhã tem o Trend Report, né? Que é Isso. um repórter que você solta, que é maravilhoso. É talvez a melhor fonte de informação no marketing brasileiro hoje, na minha opinião. E ela fala sobre muitas coisas, e eu sei que você é apaixonado por essa categoria de água, e você é apaixonado por uma marca em específico. Qual é essa marca? Smart Water. Eu tenho uma então também, vai lá. Eu sei que eu imagino que você deve ter outra, mas essa daqui eu gosto. A embalagem dela é estética, ela tem uma comunicação diferente. E é muito doido, porque eu nunca pensei que eu ia querer, escolher uma água diferente do que a que você só vê no mercado aí com preço. Ela é molenga quando você pega nela assim? Zero. Não. Zero. Tá. Durinha. Tá. Mas ultimamente eu tenho me pegado olhando assim pra marca e falando, nossa, eu vou pegar essa aqui. Porque eles têm construído toda uma história, eles têm se posicionado como a sea-level das águas. O que uma C-Level das águas? Bota uns electrolytes, Entendi. bota um vapor destilado, um pH Entendi. atrativo. Eu falo, nossa, Nossa. tá construindo uma coisa aqui na minha cabeça pra essa pessoa que gosta de saúde, Muito que eu acho que é bom. nela que eu vou ser mais saudável. Muito bom. Então, vamos lá. Eles pegaram, influenciadores que nem a Zendaya pra poder Tá. fazer anúncio. E aí, você já sabe, né? Fica na cabeça, constrói uma narrativa ali. Então, ela tem me chamado a atenção. Porque é isso. Ultimamente, eu tenho visto um movimento muito grande da categoria de commodities. Agora, sim,
também meio que não virando commodity. Se premiumizando, né? Exatamente. Não, você pega, eu conheço Smart Water, gosto muito, na minha opinião, hoje é talvez o melhor custo-benefício de águas, marcas globais. Sim. Mas você vê Voss, por exemplo. Voss fez isso muito bem. Através da embalagem, conseguiu cobrar muito mais do que uma mais. água tradicional. Uma outra água que, principalmente nos Estados Unidos e ao redor do mundo, cresceu muito foi Fiji. Né? Aquele negócio, nossa, a água de Fiji deve ser mais Total. gostosa. Quando você atrai alguma coisa, a marca, algum lugar específico e você cria uma identidade dela, eu tenho visto que é outra tendência que tem funcionado muito. Por exemplo, Fiji com Fiji, a Sol de Janeiro, que é aquela marca de beleza com o Rio de Janeiro. Perfeito. O Paris Saint-Germain com Paris. Deixa eu terminar então com a minha marca. Eu acho que muita gente já deve saber qual é essa marca, me conhecendo, eu tenho certeza que você vai saber qual é a marca, mas é Liquid Death. Pra quem não conhece Liquid Death, por favor, Pesquisa agora. vai Tá perdendo. no YouTube e olha os primeiros vídeos da Liquid Death de alguns anos atrás, quando eles lançaram a marca. Essa é uma marca que explodiu. Só pra vocês terem uma ideia, em 2022, pô, eu sou tão velho que eu falo da década de 90 como se fosse ontem, né? Bom, é que eu sou da década de 70, entendeu? Então, década de 90 eu já tinha 20 e tantos anos. Mas, enfim, em 2022, eles venderam mais 100 milhões de dólares. Em 23, 270 milhões de dólares. E o ano passado, eles venderam 330 milhões de dólares de água. Só estão no mercado americano e começaram a expandir agora para o Reino Unido e alguns outros países. Mas os Estados Unidos também é gigante. Mas imagina só, o Mike Cesario, que é o CEO fundador da Liquid Death, né, que é essa morte líquida, falou o seguinte: o meu sonho é transformar essa empresa numa empresa de entretenimento, não de água. Aí muita gente fala, mas o que é isso? Entretenimento? Então o cara pegou água, e a água, como você mesmo disse, H2O é água, não tem muito como fugir. Você pode falar que o vapor é não sei da onde, que é de Fiji, que é daquilo, que é daqui, mas no final é água. Só que o que ele vende, Ju? Ele vende uma marca. Perfeito. Ele vende uma marca começando pela lata, começando pela Ele encontrou um território embalagem. simbólico ali, né? Exato, é a caveira, você quer segurar aquele negócio, você quer ser visto, você quer falar pros outros que É você ousado, é cool. E você quer falar pros outros que você tem um estilo diferente, porque na marca, o que ela faz por você é isso, contar uma história. Por isso que você usa um Rolex, por isso que você dirige um Porsche, por isso que você toma Liquid Death. Mas mais do que isso, ele ressignificou todos os códigos da categoria. A vaca roxa Você no não sabe se é mercado. uma cerveja IPA, se é um energy drink, né? Se é um negócio diferente, se é uma bebida maluca. Não é água. Aliás, você viu a campanha que eles fizeram da mulher grávida? Não via. Muito legal. Bateu muito nesse ponto que você falou. Eles tinham alguém com a latinha de Uau. cerveja, né? Que tava grávida, bebendo ela. E chega uma mulher e fala, tipo assim, que é isso? Você tá grávida, tá bebendo? Ela fala, não, é Liquid Death, é água. É muito incrível. Eu tenho algumas que eu gosto. Eles fizeram uma fralda meio punk style, rock style, assim, pra quem quer ir no show e não... Sabe aquelas pessoas que querem ir no show, não querem Sim, sair, né, da muvuca ali pra ir no banheiro pra fazer xixi porque vão perder o lugar. Então eles lançaram um negócio, né, uma fralda pra quem não quer perder o estilo, pra poder fazer xixi ali, não sair. Enfim, agora estão tirando muito sarro do negócio de fibra nas bebidas, porque eles lançaram refrigerante e aí fizeram uma pesquisa e aí viram que você não precisa de tanta fibra assim. Aí fizeram um vídeo que as pessoas começam a ir no banheiro e tem lá um lugar pra você fazer o número 2. Tem muita coisa legal, mas o que eu mais gosto de Liquid Death é que é realmente uma plataforma de entretenimento. E é muito legal porque imagina o seguinte, você pode subverter a lógica de produto, Ju. Você pode falar assim, eu tenho uma plataforma de entretenimento e eu vou lançar uma água pra minha audiência. É como se a Globo falasse o seguinte, eu já sou, né, uma plataforma de entretenimento e ao invés de interromper as pessoas pra ganhar dinheiro vendendo publicidade, eu vou lançar uma água. É o que o Mike Cesario tá fazendo com o Liquid Death. Inclusive, uma das campanhas mais famosas que eles têm foi uma collab com a Elf, que a gente inclusive falou deles porque eles compraram a Roll da Hailey Bieber e eles fizeram uma collab com a Elf. Quem paga o custo é a Elf, porque ela tá roubando o equity da marca Liquid Death e a Liquid Death baixa o orçamento de marketing, gastam menos e conseguem chegar a muito mais pessoas. E eles fizeram, só pra você saber, um kitzinho, era tipo um túmulozinho que era uma pintura pra cadáver. Então, nas épocas de Halloween nos Estados Unidos, que é uma época do ano super importante lá, as pessoas pintam a cara, eles lançaram em collab com a Elf um kit pra você pintar o teu rosto. Eles entendem muito bem quem é seu público e conversam com ele de uma forma muito quase pessoal, né? Incrível, né? E essa coisa da collab, pra mim, é um grande aprendizado, né? Encontre uma marca que você tem uma coisa e ela não tem, como uma Perfeito. marca teve equity, né? Brand, construção de marca, e a Perfeito. outra te alcance. Juntou e fez um bem bolado aí, muito bom. Muito legal, obrigado por ter trazido esse ponto, porque
quem está nos escutando aqui agora, certamente, quem não conhece vai ficar realmente impressionado com essa marca. E quem já conhece vai continuar acompanhando, porque, mais uma vez, são exemplos como esse que estão acontecendo no mundo do marketing, que pode copiar e colar muitas vezes. Então, o que eu acho mais legal do marketing hoje, que diferentemente da época do Don Draper, que ele sabia tudo, hoje ninguém sabe nada. E na minha opinião, tá muito mais democrático, tá muito mais rápido, tá muito mais dinâmico. E esse é o segredo, é você moldar a cultura. Vamos terminar com a curiosidade da semana? Vambora. Vou puxar essa aqui. Eu sou a louca do Você Sabia. Amo essas coisas. Adoro quando aparecem pra mim. Fico conhecendo várias coisas. Não, mas não me coloca numa enrascada aqui, vai. Fala você, não me pergunta, senão eu vou errar, vai. Você já me chamou de tio da Suquita, vai, não... Você sabia que a Maratona de Nova York fatura 103 milhões por edição? Não E sabe sabia. por que ela começou? Como? Pra fazer um branding da cidade de Nova York. Uau. Eles estavam numa época em Nova York que tinha muito vandalismo, muita coisa acontecendo assim, negativa, e isso estava muito ganhando o spotlight da mídia. E aí eles tiveram uma brilhante ideia de, por que não, nos anos 70, fazer uma corrida para revitalizar o Central Park e melhorar a imagem da cidade e chamar a galera, todo mundo, vizinho, vamos se unir, vamos fingir felicidade aqui, vamos algo positivo. E aí ela foi virando um símbolo de resiliência à comunidade. Que legal. Tal, foi se crescendo. E hoje em dia ela virou a famosa maratona, que é a maior do mundo, com 50 mil corredores e um impacto de $500 bilhão na economia local. Incrível. Não, e é certamente uma das maratonas mais icônicas do mundo, né? Eu sei que você é corredora nas horas vagas, viu? Muita gente vai para Nova York, né, para correr a maratona, ou seja, uma plataforma de corrida, uma plataforma de esportes, virou o cartão postal da cidade. Não é o único exemplo, tem corrida de bicicleta, tem outros tipos de eventos, né? Tem uma série de outras plataformas que você pode usar para crescer o valor da tua marca, mas olha só que interessante, né? A Maratona de Nova York é uma plataforma para cidade. E deu certo. Olha, hoje aí, fiquei sabendo, você deve saber melhor que eu, mas ninguém consegue um convite assim, né? Hoje em dia tem uma lista de espera, né? Sim, você não consegue ir lá. É sorteio, Exato. né? Algo mais exclusivo. Tem algumas que você tem que até pegar pace, né? A de Boston, por exemplo. Então, E olha algo... o impacto. Ó, eu vou te dar um dado. Vou te deixar orgulhosa agora. Porque eu tenho um dado, uma curiosidade aqui. Manda Sabe ver. quantos turistas Nova York recebe por ano, na média? 50 milhões. 40. Mas Foi talvez perto, seja foi perto. 50 em determinados anos. Mas na média, 40 e tantos. Você tava bem perto, tá? Tá. Sabe quantos turistas o Brasil inteiro recebe por ano? 12 milhões. 6. Olha que loucura. Loucura. Então, uma cidade recebe 40 milhões nos Estados Unidos. Uma cidade, Nova York. O Brasil inteiro no ano, 6 milhões. Vamos fazer branding. Vamos Brasil, fazer tá vamos lá, vamos precisando crescer alguém aí. de branding? Vamos fazer uma plataforma de São Paulo. O que você faria com a plataforma de São Paulo? Eu iria no aspecto cultural e acho que a gente tem algo único. Que dá Tá. pra contar uma história maravilhosa. Então vai. Que é o nosso povo. A cultura, o acolhimento, a gente é quente, a gente é alegre. Então, usar isso como um ativo de Eu tenho vem uma pra cá, ideia. tipo Disney, assim. Eu Aqui é tenho uma Disney. ideia. Vai ser revolucionária. É. Carnaval. Carnaval. Fica a dica aí, ó. Revolução. Vamos lá, vamos atrair mais gringo no carnaval brasileiro. Muito bom, Ju. Fechado, gente. Vamos fechar com uma perguntinha aqui? Porque a gente falou tanto sobre água, né? Que a galera compra isso, compra aquilo. Mas qual outra bebida, hoje em dia, tá faltando no Brasil que não tem no mercado? O Ricardo vai falar que falta mais suquita. Mas eu quero saber Traz de vocês. a Suquita de volta! Ela não tá ganhando muito destaque da mídia, porque eu não conhecia ela. Adorei a pergunta. Mas pode ser uma bebida que você sente falta. Pode ser alcoólica, não alcoólica, algo que você gostaria de beber, ou que você já viu lá fora, ou que você tem na cabeça aí que você gosta de consumir, mas não tem no mercado. Boa. É isso, gente. Com essa a gente fecha. Muito obrigada, Ricardo, por mais um episódio. Foi um e a prazer. gente se vê na semana que vem. Vamos nessa. Esse programa foi produzido por Waffle.